agradecidos. Amém? Eu peço a mão para o Senhor. Amém. Esteja feliz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está aí? Meus irmãos, vamos para a nossa Bíblia. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Amém? Estou fechado. Mas está lendo. Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquiles, rei de Gate. Porém, os criados de Aquiles lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava desta dança, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, quero falar a respeito de experiência. As experiências mais difíceis, as experiências a qual nos traz dor, a qual muitas das vezes quer fazer até a gente parar. Essas experiências a qual nos traz dor, a qual nos traz sofrimento, é a melhor experiência na minha e na tua vida. Porque quando falamos de experiência, é algo que já vivemos, é algo que já conhecemos. Se vivemos hoje ou no futuro, vamos ter experiência daquilo que era ruim, a qual vivemos. Muitas das vezes, a gente olhamos pelas situações a qual vivemos no ano passado. Talvez algumas experiências boas, mas também algumas experiências ruins, algumas experiências da qual temos machucado. Já que diante dessa passagem, a qual eu vejo Davi fugindo de Saul, eu me perguntei: como que Davi foge de Saul? Se Davi ainda é jovem, Davi ainda é novo, ele derrota um gigante e ganha uma guerra com muitos homens. Todo Israel não tinha capacidade de enfrentar, mas Davi vai ali e consegue enfrentar. Mas eu entendo que era a experiência que Davi tinha. Quando eu falo de experiência, muitas das vezes, aquilo que você não viveu ou aquilo que você vai viver, ele te traz medo, ele te traz espanto. Um exemplo muito simplificado. No ano passado, em 2013, eu fui fazer uma cirurgia na época. Só que eu nunca tinha feito uma cirurgia, pastor. Então aquilo para mim era o fim do mundo. Eu morava no Paraná, minha mãe estava aqui. Eu ligava para minha mãe, eu queria despedir da minha família inteira. Para mim eu ia morrer naquela cirurgia. Mas por quê? Porque eu não tinha experiência. Aqueles 10 dias a qual eu estava esperando para fazer aquela cirurgia foram os dias mais difíceis da minha vida, porque eu não
derrubar leão, e derrubar o urso. Para ele derrubar o gigante era fácil, porque ele já tinha experiência de derrubar coisas grandes. Agora Davi não tinha experiência de fugir de rei, Davi não tinha experiência de ser atacado por um rei. Então aquilo ia para Davi, aquilo entristeceu Davi, aquilo fez Davi fugir. Só que entenda uma coisa, as lutas do ano passado, o que já passou, irmão, não é momento para essa luta ela vir até você e você querer fugir dela, não sabe por quê? Se você for uma pessoa esperta, uma pessoa que tem Deus, uma pessoa que alega a experiência que você tem, você não vai parar e nem vai fugir, sabe por quê? Eu tenho experiência em dor, eu tenho experiência em derrubar urso, eu tenho experiência em matar leão. Então o gigante para mim não é nada, porque ele pode ser grande, mas é a mesma coisa para eu bater esses outros bichos. Entenda uma coisa, as experiências ruins, as experiências difíceis que você viver, essa vai te fortalecer lá na frente. A alegria, a bonança, tudo que é bom, isso não vai te parar, e nem vai fazer você andar para frente, porque viver coisas boas é fácil, mas viver coisas difíceis, coisas ruins, isso é difícil. Então tenha experiência naquilo que te machuca, tenha experiência naquilo que tenta te parar, porque o futuro é um futuro a qual você tem que ser cada vez mais experiente, cada vez mais sábio pelas coisas a qual Deus tem colocado em nossa vida. Amém, meus